Sabe quando a gente sente raiva, ou inveja, ou até aquela teimosia que não larga? E se isso tudo não for um defeito de caráter, mas sim um sintoma? Pois é, um sintoma de que alguma coisa na nossa receita da vida está meio desequilibrada. Hoje, a gente vai olhar para o comportamento humano com essa lente, uma que pode mudar totalmente o jeito como a gente se enxerga. Para começar, vamos pensar nesta pergunta. Inveja é pecado ou é doença? Parece simples, né? Mas a resposta muda tudo. Porque, pensa bem, se for pecado, a gente acha que merece castigo. Agora, se for uma doença, aí a coisa muda. Precisa de compreensão, de tratamento, de cura. É essa a ideia que a gente vai investigar hoje. E para começar essa investigação, vamos pegar uma história que, olha, quase todo mundo conhece, a do filho pródigo. Só que tem um detalhe. Por um momento, vamos esquecer o filho que foi embora e voltou. Hoje, o nosso personagem principal é o outro, o irmão que ficou em casa, o mais velho. Então a história é a seguinte: o filho mais novo pede a parte dele da herança, vai para o mundo, gasta absolutamente tudo e no fim das contas quebra a cara. Volta para casa sem nada, totalmente na pior. E aqui vem a grande virada da história. Em vez de uma bronca, em vez de um castigo, o pai abre os braços e organiza uma festa gigantesca para celebrar a volta do filho. E é essa atitude do pai que vai acender o pavio do que acontece em seguida. Agora sim, entra em cena o nosso foco de hoje, o irmão mais velho. O cara que sempre obedeceu, que trabalhou duro a vida inteira, que fez tudo certinho, ele se recusa a entrar na festa. Ele fica, na verdade, furioso. E é esse cara o nosso grande mistério. A pergunta que não quer calar é: por que ele ficou tão bravo? É só inveja? Ciumeira? Ou será que essa raiva toda é um sintoma de alguma coisa muito mais profunda? Para resolver esse quebra-cabeça, a gente vai usar uma espécie de receita filosófica. Para a gente entender o que está acontecendo com o irmão mais velho, primeiro a gente precisa conhecer os 3 ingredientes fundamentais que, de acordo com essa filosofia, formam uma vida equilibrada e saudável. O primeiro ingrediente vamos chamar de as regras. Pensa num livro de receitas ou num manual de instruções para a vida. São as leis, os princípios, o jeito como as coisas deveriam funcionar para tudo fazer sentido. Ok, ingrediente número 2, a pessoa. Se as regras são o livro de receitas, a pessoa é quem cozinha, somos nós, de carne e osso. É a realidade de cada indivíduo, única, concreta, vivendo o aqui e o agora. E por fim, o terceiro ingrediente, as ações. Seguindo a nossa analogia, isso seria o próprio ato de cozinhar. É o que conecta o livro de receitas, que é abstrato, com o cozinheiro, que é real. E aqui está o segredo de tudo. Uma vida saudável precisa ter esses 3 ingredientes funcionando juntos, em equilíbrio. Mas e quando falta um ingrediente nessa receita? É aí que a coisa desanda. O primeiro tipo de problema, ou de doença da alma, acontece quando um desses ingredientes essenciais simplesmente não existe na vida da pessoa. Não por escolha, mas por falta mesmo. Isso nos leva a 3 tipos de doença da falta. Primeiro, quando faltam as regras. O resultado? Caos. É o filho pródigo. Ele age, mas sem nenhuma direção e acaba perdido. Segundo, quando falta a pessoa. Aí é o oposto. É um mundo só de regras, de teoria, de uma justiça fria que não enxerga o ser humano. E terceiro, a falta das ações. Esse é o drama do Dom Quixote. Um monte de ideias geniais, de ideais nobres, mas sem nenhuma forma de tornar aquilo real. E com isso, a gente finalmente consegue dar um diagnóstico para o irmão mais velho. O que ele sente não é inveja. Percebe que ele não fala "eu queria a festa para mim"? Ele fala "isso não é justo". O sentimento dele é indignação. É uma revolta porque, na cabeça dele, o pai quebrou as regras do que é certo e errado. E essa frase aqui mata a charada. O mundo do irmão mais velho é todo construído em cima das regras. Para ele, um ato como o perdão, que não segue a lógica de mérito e castigo, que é meio aleatório, soa como uma falha terrível no sistema. A doença dele é justamente a falta do ingrediente a pessoa. É a incapacidade de lidar com a exceção, com um caso único que foge da regra geral. Então, só para a gente resumir esse primeiro grupo de doenças. Sem regras, o que a gente tem é o caos do filho pródigo. Sem a pessoa, temos a rigidez e a indignação do irmão mais velho. E sem ações, o resultado é o idealismo que não sai do lugar, tipo o do Dom Quixote. Mas a vida pode desequilibrar não só pela falta de um ingrediente. Agora a gente entra num segundo grupo de doenças, que são mais modernas. Elas não acontecem por falta,
mas por uma decisão, uma escolha de rejeitar um dos ingredientes. Aqui a gente tem 3 doenças da escolha. Primeiro, rejeitar as regras. Isso cria um mundo super técnico, cheio de fatos e dados, mas vazio, sem um sentido maior. Segundo, rejeitar a pessoa. Sabe aquela figura do intelectual que analisa a vida, mas não vive? Que prefere comentar o jogo a entrar em campo? É isso. E por último, rejeitar as ações. É o caminho de quem se retira do mundo, que prefere não agir para não se contaminar, tipo um asceta. Resumindo rapidinho esse segundo grupo, a sociedade técnica que coloca a exatidão acima da verdade, o intelectualismo que coloca a teoria acima da vida e o ascetismo que escolhe a não ação em vez da ação, em busca de uma suposta pureza. Ok, chegando no final, vamos amarrar tudo isso. Qual é a grande lição que esse jeito de pensar nos traz? É, no fundo, uma nossa maneira de olhar para a gente mesmo. E a ideia principal é exatamente esta. As nossas falhas, os nossos defeitos, talvez não sejam um sinal de maldade. Talvez sejam só sintomas de que a nossa receita para a vida está desequilibrada. Isso nos dá uma forma muito mais compassiva e também mais analítica de entender por que agimos como agimos. Então, no total, temos 6 jeitos principais que o nosso ser pode ficar doente, e o mais importante de tudo é reforçar isso não é um julgamento de bom ou mal. São como ferramentas de diagnóstico que nos ajudam a entender a raiz das nossas dificuldades e das dificuldades dos outros. Para terminar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Depois de analisar essa história tão antiga, se a gente olhar para a nossa sociedade, para o mundo de hoje, qual desses 3 ingredientes, as regras, a pessoa ou as ações, parece estar mais perigosamente desequilibrado? A resposta para isso talvez diga muito sobre os desafios que a gente enfrenta hoje em dia.